E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês, a continuação da parte 4. Além disso, como avisei no vídeo anterior, houve uma pequena mudança, nos nomes do trio de semi-humanos, mas foi por parte do tradutor da gringa, e eu estou apenas avisando, caso tenha ficado confuso. Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua, quando Remédios chamou por Sábicos e Esteban. Ambos responderam com um sim, e dos sons que fizeram, ela julgou que eles vieram ao seu lado. Ela perguntou, se até ela matar um deles, eles poderiam segurar os outros. Os dois responderam em uníssono, pedindo para deixar isso para eles. Os instintos de Remédios disseram a ela, que ela estava sendo irracional. Eles poderiam conseguir comprar alguns minutos para iniciar, mas ela considera, sobre a possibilidade de enviar mais pessoas para enfrentá-los. Ela se negou, enquanto sacudiu a cabeça. Seus oponentes eram meramente 3, que tinham entrado no combate por vontade própria. Claramente eles estavam confiantes em suas próprias habilidades, e queriam demonstrar suas forças. Inimigos como esses, certamente aceitariam um desafio, 1 contra 1, de tanto que era, a arrogância dos poderosos. Além disso, seres tão arrogantes, tipicamente sentiriam prazer, em ver os fracos sofrerem. Eles iriam tomar um tempo extra, atormentando suas vítimas, mesmo que eles pudessem tê-los finalizados em questão de segundos. Com essa fraca esperança em sua mente, ela decidiu enfrentá-los em 3 contra 3. Ela falou aos paladinos, que se os dois que deram um passo à frente forem derrotados, eles deveriam continuar lutando contra eles, 1 contra 1. E nisso, ela passou a ordem em que iriam. Eles estavam abandonando sua vantagem numérica para ganhar tempo. Simplesmente falando, ela estava ordenando eles para se matarem. Porém, eles não hesitaram nem por um momento, quando receberam tais ordens. Isso era o que significava ser um paladino. Isso era o que significava incorporar justiça. Remédios pensou para si, que isso era o que significava sacrificar a si mesmo pelos outros. Essa era provavelmente a última vez que eles seriam vistos vivos e ilesos. Mesmo assim, Remédios não tirava os olhos dos 3 semi-humanos por um momento. Ela não queria perder qualquer chance de recolher informações deles. Ela pensou que não tinha uma imagem clara do que estava acontecendo, mas os 2 primeiros semi-humanos pareciam lutadores habilidosos. Talvez aquele semi-humano parecido com símil fosse um monge, e a de 4 braços, uma Magic Caster, ou alguma outra coisa. Não havia nada a temer, enquanto duelava contra semi-humanos que confiavam apenas em sua força bruta, mas semi-humanos que tinham sido treinados, eram verdadeiramente assustadores. Se eles receberam treinamento de guerreiro, então, eles poderiam somar seu treinamento, com suas habilidades físicas naturais, para se tornarem indivíduos excepcionais, que poderiam ultrapassar até mesmo veteranos de guerra do Reino Santo. Na verdade, o oponente que tinha dado a Remédios sua luta mais difícil, excluindo Jaldabaoth, era uma entidade assim. Ela lembrou do golpe que tinha tomado na virilha. Essa era a razão de que prestava atenção enquanto lutava com semi-humanos, e ainda mais aos avisos de seus instintos acima de tudo. Ela considerou que semi-humanos Magic Caster seria um grande problema, principalmente se eles conseguissem voar usando Fly. Enquanto Remédios podia usar suas habilidades da armadura para voar por um pequeno período de tempo, ela não teria o alcance total do movimento enquanto flutuava. Ascender, descender e virar eram muito exaustivos, e ela não conseguiria usar seu estilo de luta usual. Se seu oponente podia lançar Fly, ela talvez nunca iria conseguir alcançá-la com seus ataques. Enquanto possuía artes marciais, que permitiam ela fazer ataques com espadas a longa distância, seria difícil vencer rapidamente, enquanto levava em conta o fato de que sua efetividade era bem pequena. Os 3 semi-humanos entraram pelo portão, e então pararam. Um dos 3 falou, dizendo que não achava que teriam que juntar suas forças para uma insignificante. Remédios não podia ver claramente eles através da fumaça, mas seus tons relaxados alcançaram ela. A mão segurando a espada sagrada, estava coberta de suor, e um gosto amargo espalhou-se por sua língua, algo que só acontecia quando o perigo se aproximava. Ela podia sentir profundamente a aproximação de seus oponentes. A besta e o macaco eram os melhores dos melhores. Enquanto ela não tinha certeza sobre a 4 braços, o fato de que ela podia estar ao lado deles, significava que ela devia ter um certo grau de poder. Em outras palavras, esses 3 semi-humanos estavam todos no nível de Remédios. Um dos 3 falou novamente, xingando a fumaça que estava entrando no caminho. As formas dos semi-humanos se revelaram. Aquele que liderava era um semi-humano usuário de um machado. O paladino Esteban exclamou, Zwastia, o que deixou Remédios confusa, se perguntando se esse era o nome do semi-humano.
Vaija falou, com um sorriso maligno em sua face, dizendo fazer sentido, o paladino saber sobre ele, nesse caso iria poupá-lo, graças ao seu conhecimento, para que mais pessoas ouçam sobre sua força. Halisha riu, e se dirigiu a Vaija, dizendo que Jaldabaoth-sama ficaria zangado, se ele tomar as coisas assim. Pelo menos, o fizesse soltar sua arma, e então pegá-lo como prisioneiro. Completamente confusa, Remédios virou para as pessoas em volta dela, com um ponto de interrogação flutuando em cima de sua cabeça. Ela perguntou se era Zwastia, Vaija, Vaija Zwastia, Zwastia Vaija. Enquanto ela simplesmente estava perguntando os nomes da oposição, Vaija não percebeu isso, e então riu com prazer. Ele perguntou se ela o estava chamando assim, porque concluiu que ele era o líder dos Zwastia. E continuou, dizendo que humanos tinham um bom gosto. Nasreni em um tom zombeteiro, diz que ela estava apenas sendo educada, Vaija dono. E Halisha continuou, dizendo ser isso mesmo, era apenas uma cortesia. Só agora, que Remédios percebeu que ela tinha se enganado, sobre o nome de sua espécie. Nisso, Vaija torceu a face em desgosto. Ele diz que até pediu a Jaldabaoth-sama permissão para poupar qualquer um que lhe agradasse, então, que ela não se arrependesse. Remédios o pergunta, quem iria se arrepender, pois ele, quem se arrependeria no pós-vida, de lutar contra eles. Halisha riu, dizendo que Remédios era uma garota espirituosa. Ele pergunta se ela realmente era uma garota, pois, não conseguia dizer a idade de outras espécies. Mas isso não importava, embora devesse ser assim. Os semi-humanos estavam provavelmente sendo muito sérios, sendo isso, simplesmente a diferença entre suas espécies. Halisha diz que iria introduzi-los. Ele se apresenta, dizendo ser Halisha Ankara. Ele indica Vaija, e diz que ele é Vaija Lajandala, que não precisava de introdução. E a última deles, Nasreni Bertkil-dono. O paladino sábicos exclamou surpreso, perguntando se com esses nomes, eles não seriam o White Elder, Ancião Branco, e Aiseflam e Tunder. Nasreni riu, dizendo que até os humanos sabiam seus nomes. Por outro lado, o passarinho novo. Isso fez Vaija perguntar ao paladino, se ele não tinha um título como esses. Sábicos responde nunca ter ouvido falar de Vaija Lajandala, porém, existe um Zwastia, empunhando um machado como o dele, que era bem famoso. Demonclave, Vaju Sandkinara. Vaija bufou, dizendo que esse era seu pai. Ele continuou, dizendo ser o herdeiro do título Demonclave, Vaija Lajandala. Ele fará com que eles tenham certeza de pensar em seu nome, quando ouvirem as palavras Demonclave. Halisha riu, e diz que iriam deixar a general humana para Vaija. Vaija diz que assim seja, mas era complicado, que eles foram forçados a vir até aqui, até seus oponentes, ao invés de ficar lançando seus feitiços à distância. Falando francamente, ele planejava lutar sozinho. Nasreni riu, ou perguntando se Vaija não sabia, que eles foram ordenados a trabalhar juntos. Vaija pergunta em resposta, se então, ela estava com problemas, porque estava ficando velha. Nasreni estalou a língua, e deu a Vaija um olhar temível. Na verdade, parecia que iam começar a matar um ao outro, a qualquer momento, se eles fossem deixados sozinhos. Vaija continuou, dizendo que ainda assim, ele estava realmente bem, fazendo isso sozinho. Ele então encarou Remédios, dizendo que antes disso, ele ouviria seus nomes. Mesmo ele achando um saco, ter um qualquer, falando seu nome, ainda assim, ele achou a espada de Remédios muito bonita. Remédios respondeu, dizendo ser Remédios Custódio. As expressões de Vaija e Halisha mudaram, mas de formas diferentes. Vaija estava sorrindo, com o pensamento de tirar sangue de um inimigo forte, enquanto Halisha estava surpreso. Nasreni, por outro lado, permanecia imóvel. Vaija pergunta se ela era realmente Remédios Custódio, que dizem ser a paladina mais forte do Reino Santo. Ele achou isso excelente, pois se ele a matasse, ficaria famoso, como Zwastia que derrotou a paladina mais forte do Reino Santo, o novo sucessor, para o título Demonclave. Nasreni bufou, e perguntou, se nesse caso, aquela deveria ser a espada sagrada. Ela pergunta a Vaija dono, o que ele achava, de deixar ela enfrentar a paladina, ao invés disso. Ela faria seu povo cantar louvores para ele, se deixasse ela tomar seu lugar. Ambos semi-humanos reagiram imediatamente às palavras de Nasreni. Halisha riu, e pergunta a Nasreni se então, ela estava planejando entregar a espada a Jaldabaoth, para pedir a ele uma criança. Vaija bufou, dizendo que eles decidiram que ele iria lidar com a paladina, e que não havia necessidade dela fazer qualquer coisa. Ouvindo isso, Remédios não tinha escolha, além de dizer o que realmente pensava. Ela pergunta se ela iria implorar para reproduzir com um demônio, e termina, dizendo que ela enoja.
Nasrene virou-se, com um olhar irritado para Remédios, dizendo que então, ela não entendia o que significava ter uma criança do governante supremo. Ela pausa, e diz que humanos são realmente criaturas imbecis. Provavelmente Halisha se pergunta se alguém como Jadalbaoth não iria esbanjar espécies de sua prole. Então, quando se pensava assim, ele diz ter realmente muitas vantagens em ser uma fêmea. Vaija continua, dizendo que assim, se o sangue excelente do pai for passado, a criança que nasceu poderia chegar perto, ou melhor. Vaija inflou seu peito, e continuou, perguntando que talvez até consiga filhos que possam ultrapassar os pais. Apesar dele também ser considerado uma exceção. Esses 3 semi-humanos não agiam como se sentissem ameaçados, apesar de estarem no campo de batalha. Remédios começou a ferver de raiva, enquanto assistia a eles conversarem à toa. Ela os pergunta como eles, semi-humanos, ousavam vir até aqui e cuspir tais coisas sem sentido, pois não tinha utilidade em pensar no futuro que eles não terão. Ela iria esmagar seu sonho estúpido aqui, quer dizer, ela esmagaria o de todos eles. Halisha, provavelmente em um tom zombeteiro, riu, dizendo que ele estava com tanto medo. Enquanto Halisha parecia estar agitando seus braços e pernas em pânico, ele não estava realmente com medo. Isso era porque ele era confiante na vitória, mesmo contra um oponente como Remédios. Mas isso apenas serviu para irritar Remédios mais ainda. Ela gritou em ordem para os paladinos, alto o suficiente para os semi-humanos ouvirem. Ela disse para eles ouvirem que ela lutara contra Vaija, enquanto eles, Sábicos apontando para Halisha, diz que lutara contra ele. Então, Esteban disse que nesse caso, ficaria com aquela, e nisso, caminhou para a frente de Nasrene. Nasrene ficou um pouco surpresa, e diz não ser uma guerreira, por isso ela não tinha certeza, mas pergunta se eles não eram bem fracos. Halisha riu, e perguntou, quem sabe, mas era melhor que ela não fosse descuidada. Remédios viu Vaija bufando para ela, e ela então rugiu, dizendo, aqui vou eu. Remédios pensou que ele deveria ter percebido que aqueles paladinos eram fracos, mas nada de bom viria em deixar que ele mencionasse isso. O primeiro golpe era fundamental, e os milicianos estavam assistindo, enquanto prendiam as respirações. Não era apenas para afastar seu desconforto, mas também para deixar seu oponente saber que ele estava enfrentando uma oponente formidável. Por essas razões, ela tinha que fazer um ataque sem reservas, e com toda a sua força. Remédios golpeou para baixo sobre Vaija, segurando sua espada sagrada com uma mão. Em resposta, Vaija levantou seu machado de batalha imenso, para interceptar seu golpe. Ambos os lados colidiram, e o ar estremeceu. Ela podia ouvir os gritos dos milicianos atrás dela. Não havia um tempo para determinar se eram de torcida ou choros de pânico. Seu ataque com poder total foi respondido com um contra-ataque de força igual. As armas de ambos os lados não haviam sido danificadas, com essa troca de golpes do mesmo nível. Se alguém trouxesse uma arma mundana para esse choque intenso, provavelmente iria quebrar ou entortar. Em outras palavras, Vaija também estava empunhando uma arma encantada. O próximo balanço de Remédios ralou a parte de cima do corpo de Vaija, deixando um spray de sangue no lugar. Contudo, o machado de batalha golpeou o peito de Remédios na mesma hora. Enquanto sua armadura encantada parou a lâmina afiada do machado de batalha, o impacto tirou seu fôlego, tornando muito difícil para ela respirar. Em contraste com Remédios, que tinha sido empurrada para trás com o golpe, Vaija rugiu e deu um passo à frente, trazendo seu machado de batalha para baixo sobre ela. Ela não tinha oxigênio suficiente para contra-atacar. Remédios levantou sua espada sagrada para o alto, e graciosamente desviou da força do machado. A greve de levantar os cabelos, errou ela por alguns poucos milímetros, e bateu no chão. O ataque era tão poderoso, que por um momento ela sentiu que estivesse flutuando. Remédios se virou para encarar Vaija, agora na defensiva, porque seu machado foi enterrado no chão, e investiu com sua espada sagrada. Remédios usou sua arte marcial, Strong Strike, greve forte. Em contraste, Vaija usou Fortress, fortaleza. Vaija, tendo julgado que não teria tempo de soltar uma arma pesada como seu machado, tirou uma de suas mãos do cabo, e usou ela como escudo. Seu braço direito jorrou sangue fresco, entretanto, a espada sagrada não alcançou sua face. Haviam duas razões para isso. A primeira, era porque ele tinha usado uma arte marcial defensiva. A outra, era porque Remédios estava tonta, e não podia exercer sua força total. Nesse caso, ela iria simplesmente forçar a espada sagrada, que já tinha penetrado mais fundo, e então, a dor intensa que subiu das pernas de Remédios, congelou ela brevemente no lugar. A origem dessa dor, era a parte inferior do corpo de Vaija.
os membros da frente do seu corpo bestial, que tinha varrido através das pernas de Remédios. Sua tornozeleira tinha protegido contra a maior parte das suas garras afiadas como lâminas, mas uma delas, ainda assim conseguiu cortar sua perna. Nesse momento, o machado foi libertado e levantado. Remédios deu um passo em direção a Vaija, para impedir o machado de se mover. Apenas mover sua perna encheu ela de agonia. Ela o atacou novamente, com Strong Strike. Por outro lado, Vaija usou Power Clave, Garra do Poder. Assim que a espada sagrada esfaqueou, Vaija habilmente a desviou com seu machado. Em resposta, Remédios tomou o controle de sua espada sagrada, assim que ela foi ricocheteada, e a guiou para derrubar um dos fortes membros da frente de um animal. Se Vaija recuasse, Remédios iria avançar para diminuir a distância entre eles. Eles foram e voltaram várias vezes, ambos os lados, usando artes marciais. Fim. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, e se gostaram, deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Fico feliz que tenha assistido até o fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.